Ela apresentou para mim problemas com a mãe, com a sua filha, com o pai de sua filha e também com um irmão. Problemas com outros homens, dependência emocional e problemas seríssimos de saúde. Vem comigo, hoje eu trago aqui para o canal a história de uma consulente, a história da Verônica. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Roosevelt e você é meu convidado mais do que especial para ficar comigo até o final desse vídeo. Chega chegando, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais. Ela é o combo do sucesso, gente, para você ter prosperidade na sua vida. Comento sempre, quem participa desse pequeno, tão simples, singelo ritual vai ter prosperidade na vida. Conheça aqui no YouTube o meu mundo de arte, vida e espiritualidade. E como terapeuta, hoje eu trago para vocês mais uma história de consulente. Ela tem 52, 53 anos, mora na Europa, brasileira, que mora fora e que traz esses problemas que eu apresentei aqui de início para vocês. Uma mãe narcisista, um pai que foi extremamente severo em toda a sua vida. Ela me trouxe vários problemas familiares que ela me apresenta na primeira sessão, que, se não estou enganada, aconteceu em janeiro deste ano. E eu estou gravando aqui no início de julho para vocês entenderem como demora esse tratamento. Na verdade, isso para mim, ele foi até que rápido, né? Até porque não foi um processo de regressão que ela conseguiu alcançar, foi feita a leitura mesmo para ela, tá? Ela me traz problemas sobre raiva, a raiva que sentia. Ela foi criada pela avó, a mãe sequer deu de mamar para ela. Aos 2 anos de idade, o pai, sendo um cara muito, muito violento, a ameaça com machadadas. Com o machado na mão, ameaça te bater na filha. Esses detalhes eu trago para vocês, para que vocês mesmos vão fazer a ligação depois com a história de outras vidas, tá? Quando ela perde a avó, passa pela cabeça dela acabar com a própria vida. Mas aí ela descobre que está grávida. E estando grávida, podemos entender que essa gravidez vem para salvá-la, porque o fato dela descobrir que está grávida a impede de cometer um ato cruel consigo mesma. Porém, depois desta gravidez, ela realiza um aborto em sua vida. Ela não tinha condições. E quando ela realiza esse aborto, ela fala algo que me chamou a atenção na sessão. Ela diz o seguinte: a minha obrigação é com a primeira. Guarda a frase aí com você para você entender o que eu quero dizer. Alguns episódios ela me traz, como por exemplo, quando ela fez xixi na calça porque ela queria ir ao banheiro e na escola e a professora não deixava ela ir. A mãe dela é professora e nunca quis ensiná-la de maneira nenhuma. Ela não tinha a atenção da mãe como professora para ela, o que deve ter trazido, à tona um sentimento de rejeição, de descaso, de abandono muito contundentes dentro dela. E além desse sentimento de rejeição que vinha com muita força de sua mãe, é preciso considerar a coisa que ela mesma enfatizou, que a mãe dela também, de sua avó, no caso, vó de Verônica, também rejeitou muito a mãe dela. Então parece um ciclo, Em parte disso a gente tem que ver que algumas questões, às vezes, passamos porque merecemos em decorrência de outras vidas, outros atos praticados, mas às vezes algumas coisas que nós passamos simplesmente faz parte de um aprendizado, da gente entender de não fazer com outro aquilo que a gente não queria que fosse feito com a gente. Já ela, como mãe, não criou esse desprezo para com a filha, ela conseguiu quebrar o ciclo, pelo menos dentro da parte em que ela estava consciente que isso não fazia bem, porque ela não está desejando mal para o outro. Dependência emocional, dependência familiar, dependência de homens, dependência de si. Uma pessoa inteligente, que gosta muito de estudar e que tem nessa vida um gosto mais acentuado pela justiça, como fazer justiça, como ser útil sobre este prisma, digamos assim. Mais ou menos apresentei o quadro para vocês. É uma pessoa bastante sofrida, com muitos problemas de saúde. Cirurgias, problemas diversos, eu não vou ficar aqui detalhando, mas é uma pessoa que sofre com frequência muitas dores no corpo. Mas a gente sabe que as dores da alma sempre são piores. Vamos para as vidas passadas de Verônica. E quando a gente fala de vidas passadas, quando a gente vai atravessar a linha do tempo, a gente tem que fazer as nossas propagandas também, até porque eu sei que você já curtiu esse vídeo, que você já é um inscrito aqui do canal, de repente você também é membro do canal, se puder, por que não? Para você receber sempre os vídeos antes de todo mundo. E você pode estar adquirindo aí a minha coleção de velas. Estou aqui com a espiritualité acesa,
O link do site para você adquirir vela está aqui no box desse vídeo. Para iluminar a sua vida, essa é uma vela especial para a meditação, para o Evangelho no Lar, para a realização também da mesa branca. A espiritualité é a vela da rosa branca. Vamos lá então para as vidas passadas de Verônica. Aí vocês prestem atenção, porque esse é um processo de leitura. A gente tentou fazer a regressão, ela não conseguiu se concentrar por várias razões, enfim. Mas vamos nós aqui. A primeira visão dela, da nossa consulente aí, Verônica, ela está parada em uma pedra onde tem uma queda d'água e ela carrega um bebê no colo. Prepare o seu coração. Ui. Esse bebê está envolvido aí por uma coberta na cor marrom e vermelho. Marrom, vermelho e branco. Trata-se de uma mulher jovem. Ela usa um vestido enfeitado, azulado, tendo um avental branco sobre esse vestido. Tem um laço na cabeça de cor clara também. O lugar atrás tem algumas árvores altas e muitas pedras. Mas infelizmente, essa mulher jovem joga este bebê nesta queda d'água. Trata-se de uma filha dela. A própria Verônica acredita que isso possa ter acontecido na Polônia. Depois a gente vai para uma outra vida dela que acontece na Idade Média. Essa vida dela na Idade Média, ela mora numa casa de pedras, no meio de campos, de animais, de árvores. Dentro dessa casa existe um homem que aparenta uns 40 anos de idade, a mulher, 32, no caso ela, com 3 meninos e uma bebê. Na janela, uma mulher idosa. O lugar, de repente, é invadido por 5 homens, 5 bandidos. O marido é atingido por uma flecha que acaba matando ele. As mulheres e as crianças, elas são rendidas e levadas para dentro de casa. A mulher mais velha é levada para fora, onde é morta a machadadas. Quero comentar com vocês o seguinte, esse detalhe da mulher ser morta a machadadas, essa leitura aqui foi feita pela Mama, eu não sabia, pelo menos eu não me lembrava. Quando eu fui passar essa história para a Verônica, é que ela me traz o episódio de quando ela era criança, o pai dela ameaçou com um machado, como eu contei para vocês antes. E é curioso que a cena aqui, ela tem um instrumento que se repete. Ela sente que essa idosa da janela, nesta vida, foi a sua avó materna. Eles ficam presos na casa, depois tem esse detalhe, e um incêndio acontece nessa casa. Quando eles estão dormindo, um desses homens pega a mulher de 32 anos pelos cabelos e puxa ela lá para fora. Um outro homem e as crianças ficam presos dentro da casa. Só um detalhe, acabam morrendo incendiados. Observe o seguinte, então ela tem uma vida aqui, nesta vida, é uma vida tranquila, é uma vida boa, é uma vida, claro, dentro dos padrões da Idade Média, mas ela está casada, ela tem marido, ela tem esses 3 filhos. Gente, eu tenho que ler as minhas anotações aqui, porque são muitas histórias, tá? Senão eu acabo me perdendo. Tem o bebê, ok? Esse é o local invadido por 5 bandidos. O marido é morto e a senhora é morta. Então fica a mulher, as crianças e outros homens dentro dessa casa. Eu fico imaginando assim, a família dela foi embora, fica ela com esses caras ali dentro e as crianças. E de repente um fogo começa. Então eles estão dormindo e o cara puxa ela pelo cabelo e leva para fora. A gente até ficou pensando assim, teria sido ela que provocou esse incêndio? A gente cogitou muito essa ideia porque ela se tornou prisioneira, talvez até uma escrava sexual nesse contexto. Mas depois a gente constatou que não, que foi um incêndio, um acidente mesmo, né? Não foi provocado, pelo menos não foi provocado por ela. E é o que a gente alcança dessa vida, mas ela consegue escapar com este homem. Mas as crianças e um dos outros homens, né, dos 5 bandidos, ficaram 2 na casa, é isso que eu consegui entender. Pesado, né, gente? E quando eu contei essa história pra ela, e não tinha o episódio aqui do incêndio com esse detalhe, porque ele veio depois. Quando eu contei essa história pra ela, ela ficou muito emocionada. Ela se sentiu nesse contexto, ela chorou, ela ficou realmente muito emocionada com essas descrições aqui. Eu acredito que um dos homens que fica na casa é o cara que acaba assassinando a senhorinha com um machado. E que na nossa leitura pode ser até mesmo o pai dela desta vida atual. Que não foi um bom pai. Que foi um cara muito severo, muito rígido, muito violento. Inclusive na noite, por exemplo assim, a gente ia ter consulta, estamos tendo consulta hoje, para amanhecer no dia de hoje, no dia da consulta, que foi a última,
ela tinha sonhado com o pai, coisa que nunca tinha acontecido com ela de sonhar com o pai dela. Observe, pessoal, que eu trago essas histórias para cá e sempre falo, não sou autoridade de nada, que eu me responsabilizo pelas coisas que eu falo, sei das minhas intenções. As pessoas às vezes me julgam, mas a Fernanda só faz leitura do pessoal que é famoso. A gente faz o pessoal que é famoso porque a gente tem curiosidade, a gente faz para chamar atenção sim, para trazer a pauta da reencarnação para ambientes que não vão chegar se não tiver uma figura conhecida. E nos ensinam também. Mas se fosse só isso, por isso, eu faria só vídeo de famosos o tempo inteiro, é o que eu menos tenho, eu acho. Tinha muitas leituras antigamente no canal, né, um tempo atrás, tinha leituras de situações que não eram nem de consulentes, que eram só de espíritos que eram revelados pra gente, de pessoas que a gente conhece, mas a gente estuda esse processo de vidas passadas há muitos anos. E o que eu trago pra cá e compartilho com vocês não é a certeza, não é que 2 mais 2 são 4, é perceber que cada estudo leva tempo, cada detalhe é importante na hora que é revelado, porque a gente precisa cuidar com quem recebe aquela notícia, para saber como ele vai receber, o quanto ele vai se entender. Se a pessoa tenta uma regressão, ela não consegue ver, por que ela não está conseguindo ver, qual é a dificuldade, isso também traz questionamentos que vão desencadear respostas necessárias ao entendimento do espírito. Ou seja, o espírito é estudado através das histórias, como ele reage aqui, como ele reage ali. E não podemos julgar ninguém, porque a gente não sabe do nosso. Eu tenho um outro passado, tipo, eu sei do meu. Mas assim, a maioria das pessoas não sabe nem o que fez ontem, que dirá na vida passada. A consciência está muito limitada. Então nós precisamos assistir a esses vídeos e construir, por isso que eu digo que a gente está trocando figurinha, porque a gente está construindo aqui análises. Eu leio os comentários de vocês, eu não dou conta de responder, mas eu leio muitos dos comentários para tentar ver também se vocês estão entendendo, para ver se essa mensagem que eu quero passar através das histórias, eu estou conseguindo ter êxito. E o quanto vocês conseguem ser receptivos nisso tudo. Mas enfim, vamos para uma outra vida. Lá começa a minha vontade de chorar. Também na Idade Média, ela é mulher, ela está com uma criança no colo de novo. Ela caminha em direção a uma pequena ponte e ela vai na intenção de jogar aquela criança na ponte. Ai, meu Deus do céu. Quando começa a gravar vídeo fica tudo tão mais forte. E durante o tempo de mais ou menos uma semana, ela faz isso. Ela vai até a ponte com a criança no colo e vai jogar, volta, desiste, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E no fim das contas, ela desiste de jogar a criança e deixa essa criança abandonada na floresta, à própria sorte. O que aconteceu com a criança, a gente não sabe. Ela também é uma mulher jovem, só que essa mulher jovem foi estuprada por um tio, um homem bem mais velho e que bebia muito. E aqui se repete que o tio, segundo até a percepção dela, pode ser o pai dela nessa vida, que também foi um homem que bebia muito. Uma parte de mim dá graças a Deus que eu não vivi, sabe, essas tragédias que só mulheres passaram, né? Que só mulheres viveram. Violência sexual, abusos, estupros, de tudo quanto a natureza. Sofri o que sofri na minha história que vocês conhecem, que vai passar em algum vídeo aqui, por aqui, em algum momento dessa tela, que foi duro demais, sim, mas me dói tanto ver, me dói e me dá uma raiva, eu sou sincera, porque eu não vejo uma mulher com um passado bacana, de todo mundo. Meu Deus, eu acho que eu não estou exagerando, eu estou tentando fazer assim um download das minhas consultas. Quando a gente faz regressão de memória, gente, sem mentira, eu acho que 100% todas foram violentadas. Não é à toa que o mundo está do jeito que está, porque nunca ninguém se respeitou. É sempre objeto, objeto, objeto. Deixaram o mundo na mão dos homens e ele virou no que virou. Um terreiro de guerras, de muitos preconceitos, de teorias vazias. Nesta vida, esta consulente também foi violentada. E por um amigo, que ela considerava um amigo. Outra vida dela, uma menina de aproximadamente 12, 13 anos, está numa sala de aula, isso acontece no início do ano de 1900 nos Estados Unidos. A professora a coloca de castigo sempre. Chama a atenção dela, de outras crianças, viviam rindo, ela vivia sofrendo bullying, brincavam com ela com brincadeiras de mau gosto. E aí ela vivia sozinha, isolada e chorando todos os dias. Mesmo uma criança se desenvolver assim, rejeitada por todos o tempo inteiro. Ela usava um vestido abaixo do joelho, meia, tipo um tamanco junto, avental e um lenço com um pano na cabeça. De novo, um enfeite na cabeça. Lembrando que a mãe dela é professora nesta vida. Seria a mesma pessoa? A
professora daquela vida nos Estados Unidos, a mãe dela nesta, porque ela sofria perseguição. E nessa vida ela também sofreu perseguição na escola por uma professora. Agora a gente vai para uma vida mais antiga. Onde ela apronta? Ela apronta. Mas vamos lá. Egito Antigo, era escravo, inconformado com a sua vida de escravo. Ele não queria ser escravo. Como assim ser escravo? Não podia ser escravo. Então ele fazia agrados aos egípcios, delatando outros escravos que não estavam obedecendo as ordens. Era dedo duro, 171, é isso que se diz. E com isso, ele era homem no caso, e recebia muitas regalias e não caía em castigo como os demais escravos caíam. Acontece que certa vez, 2 escravos estavam trabalhando, carregando pedras, numa estrutura já com uma certa altura. E esses 2 escravos estavam ali no trabalho árduo, na dificuldade, sendo explorados. E ela, que era ele naquele tempo, percebe que a estrutura está cedendo, percebe que vai haver uma queda ali. Poderia salvá-los se porventura quisesse falar, quisesse avisar, mas ele não quer. Ele se faz tipo assim, não vi, mas não vi, deixa por conta, e esses 2 escravos acabam morrendo por conta dessa queda, dessa estrutura que cede. Curiosamente, a Verônica hoje trabalha no meio da justiça, digamos assim, e também sonha em conhecer o Egito. Ela sente que esses dois escravos nessa situação podem ter sido sua mãe dessa vida e o irmão que ela não se dá bem, que tem um irmão ali que ela tem, que sempre brigou com ela, que é muito difícil a relação, que não se falam. E esses 2, eles têm uma briga porque ela tem um bem, um imóvel, alguma coisa assim, que foi de herança dela, da sua avó, que é dela. Ok? Ela vive na Europa hoje, mas aqui no Brasil ela tem um patrimônio e a sua mãe está ali usufruindo deste patrimônio e ela está precisando, vender esse patrimônio, está precisando do dinheiro e tudo mais. E a mãe se recusa a sair desse lugar, dessa casa, não sei se é bem uma casa ou apartamento, eu não estou lembrada desse detalhe, mas ela se recusa e o irmão também acha que ela não tem que ceder. O irmão acha que a mãe tem que ficar ali e a mãe escuta demais o irmão. Não parecem para vocês, que para mim pareceu, que eles estão ali querendo o que é de direito deles? Afinal de contas, naquela vida no Egito, querendo ou não, ela ainda como na condição de escravo, explorava os outros escravos. Então agora eles estão explorando. É uma consideração que é complicado, né? Mas eu acredito que faça sentido essa relação. Ponto, entenderam até aí? Estamos de acordo? Perfeito. Aquela que vai rápido. Agora, eu falei para vocês gravarem aquela frase lá no início, que ela fala sobre quando ela vai fazer o aborto nesta vida, que ela diz, a minha obrigação é com a primeira. O que a Fernanda deduziu disso? Voltando para as vidas em que ela cometeu o aborto não, enfim, jogou a criança na queda d'água e na segunda deixou na floresta. Ela tem uma relação extremamente conflituosa nesta encarnação com a sua filha, muito conflituosa. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu fico sempre pensando, ela guarda um segredo, ela tem detalhes ali que eu fico assim, não, vamos deixar isso bem guardado, que eu não vou fazer isso em vídeo, respeito muito. Mas a ponto da filha querer, tirar o nome dela de mãe ali da certidão de nascimento. Sabe? Parece que a filha a odeia muito. Onde eu acho que essa filha é esse bebê que cai na queda d'água. E a segunda filha seria o espírito que veio para ela nesta vida, mas que ela acabou abortando. Ela era muito jovem e acabou abortando. Então essa segunda filha é a criança que fica na floresta. A primeira filha é rejeitada pela mãe ali na queda d'água. Então hoje a mãe sofre essa rejeição. O que eu percebo é que eu não vejo do fundo do meu coração por que essa criança, por que a filha dela hoje, qual é a dificuldade do espírito? Perdoa. Porque vamos levar em consideração que estamos há muito tempo atrás, lá para a Idade Média, e que as mulheres que se porventura tivessem se relacionado com algum homem antes do casamento, ou se porventura tivessem sido violentadas e não tinham a quem pedir socorro porque elas não tinham proteção de nenhuma forma, elas eram completamente condenadas pela sociedade e poderiam viver ou não viver, enfim, umas podem ser apedrejadas, elas poderiam ficar sem emprego, sem comida, sem alimento, sem nada por conta da falácia do povo. Por isso que eu digo tanto, gente, cuidem sempre de suas vidas e não da vida dos outros, porque é um pecado
condenar o outro sem que você esteja sabendo o que acontece naquela vida. Então, eu acho que naquela situação, pelo perfil dela, por ser jovem, pela visão, pela cena, pelo olhar, pelo desespero dela, em colocar aquela criança para fora, aquele espírito que depois volta, que está nesta vida agora como filha, não devia ter tanto rancor da mãe. Entende? Às vezes o espírito, eu vejo assim que não é tanto o erro que a gente comete que é o problema kármico. É o desejo de vingança, é a dificuldade em perdoar e é a falta de empatia porque a gente não tem compaixão e a gente tem uma dificuldade imensa de se colocar no lugar do outro. É isso que eu realmente vejo. Então, de repente, aquele espírito também primitivo, como filho, que veio filha, menina, cai na queda d'água, não conseguiu lidar com aquela rejeição até hoje. Mas isso é aquilo que a gente conseguiu ver, que já esclarece um pouco das dificuldades dela na atual existência. Podem haver outras que a espiritualidade não abriu a visão pra gente. Com certeza há, né? A gente sabe que geralmente as pessoas têm bastante dificuldades, assim, têm bastante dívidas, desculpa. O lado bom dessa história é que as duas, nos últimos tempos, conseguiram conversar. E a Verônica me contou que tiveram uma conversa mais amena, que os ânimos estão mais acalmados, e ela me disse o seguinte, que mesmo ela não conseguindo fazer regressão de memória, que este tratamento espiritual que foi ofertado pela gente, com as leituras e com as minhas consultas ali, parece que aliviou muito a vida dela, que passou a abrir. Os caminhos profissionais dela tiveram uma melhora significativa e também teve essa conversa com a filha. Eu também aconselhei nessa sessão que ela converse com a filha, ela pode até falar a história que diz que tem relação com ela, pode contar essa revelação, mesmo a filha acreditando ou não, é indiferente, porque o espírito que viveu sabe. Por exemplo, a pessoa aqui nega, a consciência nega, mas o espírito ali dentro sabe. E aí você só planta a semente para despertar uma consciência. Isso é excelente, isso ajuda muito a todos, ajuda muito assim as pessoas conseguirem viver melhores, sem o peso de outras vidas, entende? Mas contando ou não contando, que ela olhasse nos olhos da filha e pedisse perdão por aquele abandono lá atrás, porque talvez ela não tenha feito isso lá, na menina, talvez da Polônia, como ela pensou ser. Entende o que eu quero dizer? Estou falando de espírito para espírito. E aí, a criança que nessa vida ela aborta, me parece ser o mesmo espírito da criança que ficou na floresta. Ou seja, ela leva para a próxima vida essa pendência a ser tratada. Pelo menos com esse espírito. No que diz relação a sua mãe e seu irmão, a ligação está no Egito. E as outras ligações são de outras histórias. E parece que veio tudo na mesma vida. Como tem muitas pendências de várias existências que se acumularem em uma encarnação que é esta atual, talvez a isso responda a carga energética que ela carrega, por isso que a saúde dela é tão debilitada. Não é de uma vida, é um composto aí de várias vidas, de várias encarnações, entende? Porque às vezes a gente vive uma vida com pendência de uma vida X, na outra vida é pendência da vida Y, não é tudo junto. No caso dela me pareceu que veio tudo de uma vez só, porque realmente ela precisa limpar-se e se perdoar também do que aconteceu lá atrás, entender-se, né? Não é um tipo de coisa que se dê para julgar, porque acho que só quem passa sabe. Essa questão do abandono da criança, não sou a favor, não gosto, eu acho que isso deve ser muito dolorido para o espírito, pelo que eu acompanho, pelo que eu vivo, pelo que eu presencio, pelas sensações que eu sinto dos outros, eu percebo isso assim, que é muito, muito, muito dolorido. E a vida deve ser celebrada. Mas por outro lado eu também entendo. Porque a sociedade é cruel, gente. Ela sempre foi atirando pedras, falando mal, falando pelas costas, agredindo, dando dislike, porque agora a situação é outra na internet. Então as pessoas são muito vingativas e acham que estão cometendo algum tipo de justiça quando elas julgam dessa maneira. Eu acho que essa é uma história muito pesada que eu trouxe aqui para vocês. É uma história que me comoveu bastante. Eu fico feliz que ela tenha tido, a Verônica, né, algumas melhoras em sua vida. E eu desejo, que eu sei que ela vai assistir o vídeo, eu desejo que ela consiga ir muito, muito, muito mais além. E que ela consiga cumprir nesta encarnação aquilo que ela se destinou antes de reencarnar. É o que eu desejo a você, Verônica, e é o que eu desejo a todos vocês. Porque se a gente conseguir ter esse sucesso, a gente evolui muito. Este é o grande sucesso que a gente veio buscar, não é verdade? Me encerro por aqui. Gratidão a todos vocês. Você deu seu joinha? Você deu seu joinha. Porque senão a gente não vai mais falar.
Grata, gente. Fiquem com Deus. Prestem atenção nos recadinhos aqui para você adquirir meu livro online ou físico. Tá tudo no box aqui do vídeo. Me siga lá no Instagram. Beijo, beijo na sua alma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.